Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, meu irmão, olá, minha querida irmã, muita paz de Deus no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você aqui no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando-se conduzir por Deus a cada dia de nossa vida por meio da sua palavra. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Nós invocamos Pai amado, Pai querido, Pai justo, Senhor soberano, Pai misericordioso e bondoso. Nós invocamos sobre nós o teu Espírito Santo. Dai-nos o teu Espírito, Senhor, Espírito de sabedoria, de discernimento, de inteligência, de conselho, de fortaleza, Espírito que nos dê o gosto e o sabor da palavra. Em nome de Jesus, teu Filho amado, em nome de Jesus, palavra eterna, encarnada, viva no meio de nós, vem, Senhor, nos dar o teu Espírito, para que possamos adorá-lo em espírito e verdade, para que possamos viver direcionados por tua palavra. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Veja bem, a palavra de Deus é a grande riqueza da nossa vida. A palavra de Deus é luz que direciona e ilumina os nossos passos. Deixemos que a palavra do Senhor nosso Deus, ela realmente recaia sobre nós. Recaia para direcionar a nossa vida e o nosso caminhar. Então, nós vamos abrir segundo livro de Samuel, no capítulo 24. E a partir desse capítulo 24, vamos deixar que Deus realmente direcione os nossos passos. Assim diz a palavra do Senhor. A ira do Senhor voltou a inflamar-se contra os israelitas. Ele entregou Davi contra eles. Vai fazer o recenseamento de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe e aos chefes de seus exércitos que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faz o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, e que veja meu senhor o rei. Mas que pretendes, meu senhor o rei, com isto? Contudo, a ordem do rei prevaleceu sobre a opinião de Joabe, dos chefes dos exércitos. Eles saíram da presença do rei para fazer o recenseamento do povo de Israel. Foram para o outro lado do Jordão, começando por Aroé, a cidade que está no meio do vale, passando depois por Gade e Jazé, chegaram a Galaade, a terra dos heteus, em Cádiz, e foram até Dan. De Dan dirigiram-se a Sidônia, chegaram à fortaleza de Tiro, e todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e foram ao deserto de Judá e Bersabeia. Tendo percorrido todo o país, voltaram a Jerusalém após 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam espada, e em Judá 500.000. Depois que o povo foi recenseado, porém, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do meu servo, do teu servo, está dizendo Davi, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, que era vidente de Davi, nos seguintes termos: vai dizer a Davi, assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe essas palavras: que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país?
Reflete, pois, e vê o que deves responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Que beleza, né? Davi escolheu, pois, a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste de Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens na população, desde Dan até Bersabeia. Mas quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se deste mal e disse ao anjo que exterminaria o povo: basta, retira agora a tua mão. Bom, vamos pegar os elementos aqui tão ricos que o texto sagrado hoje trouxe para nós, né? De modo que Deus, de alguma forma, estava insatisfeito com Israel. Eu uso a palavra insatisfeito porque o texto veterotestamentário, ou seja, o texto do Antigo Testamento, costuma se referir a Deus como a ira de Deus, como se Deus fosse um Deus cheio de raiva. Não. Deus se satisfaz com o homem que faz a sua vontade e Deus fica insatisfeito, como eu fico, como qualquer um de nós, quando as coisas não andam como deviam andar. Então, essa insatisfação de Deus instigou Davi contra os israelitas. E Davi, então, foi mandar fazer o recenseamento, tudo isso. Mas o mais bonito do texto, e eu queria que você se voltasse, marcasse aí na sua Bíblia, o versículo 10. Quando o povo foi recenseado, Davi sentiu remorso. Remorso é a capacidade de reconhecer que errou, que falhou. E é mais do que isso, é ter contrição. Porque você pode ter remorso, mas não se arrepender. Davi não só teve remorso, como se arrependeu e se humilhou para pedir perdão. Ele mesmo vai dizer, ele mesmo vai para a presença do Senhor e dizer: Senhor, eu cometi um grande pecado. Eu fiz o que não devia fazer. Por favor, perdoa a iniquidade do teu servo. Tem faltado imensamente humildade no coração dos servos do Senhor. Nós que somos servos do Senhor, nós não estamos nos voltando para o arrependimento, para o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros e dos nossos modo humano de fazer as coisas. Tem faltado. Às vezes a pessoa até tem o remorso, a consciência que falhou, mas não basta o remorso. É preciso o arrependimento e a reparação. Todo mal que não é reparado, todo erro que não é reparado, o erro cresce e se multiplica. Por isso que Davi, ele não só reconhece que errou, que pecou, que falhou, mas ele vai procurar reparar o seu mal. E é por isso que ele se volta para o Senhor, seu Deus, procurando o perdão da sua iniquidade e reconhecendo o tamanho da sua insensatez. Então, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, né? E aí Gade vai trazer a Davi a consequência daquilo que ele fez. Claro que a visão do autor quer nos colocar como se Deus tivesse mandado Gade para castigar Davi. Não, na verdade, é Davi reconhecer as consequências dos seus erros. O quanto aquilo lá provocou o mal que fez. Ora, o que 3 situações terríveis iriam provocar tudo aquilo lá? E o homem de Deus adverte Davi sobre isto. E a resposta de Davi é melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, eterna, infinita, do que cair nas mãos dos homens. Então, óbvio que Davi quer ser corrigido por Deus. Óbvio que Davi quer ser dirigido por Deus. Óbvio que Davi quer que Deus corrija o seu coração. Milhões de vezes ser corrigido pelo Senhor do que a correção dos homens. Agora, é verdade que quando não deixamos Deus nos corrigir, a vida nos corrige de uma forma muito dura e cruel. A vida muitas vezes
nos dá lições, até irreparáveis, porque não nos deixamos corrigir por Deus. Então isso é muito importante. Mesmo que doa, deixe Deus corrigir. Permita Deus reparar como a nossa vida está andando, para que nós possamos andar sempre na sua presença e por Ele sermos corrigidos. Porque se deixarmos para sermos corrigidos pela vida, muitas vezes a vida nos corrige de uma forma muito cruel, desumana e que tira até a nossa humanidade. Permitamos que o Senhor nos corrija sempre. Muito bem, vamos chamar o Padre Antônio Xavier para que esteja também aqui conosco, nos ajudando a crescer na intimidade com a palavra do Senhor. Este último capítulo de 2 Samuel nos coloca diante de uma cena um pouco triste da vida de Davi, que é o fato de ter desobedecido uma ordem que Deus lhe tinha dado. Não era para recensear o povo. O recenseamento tem sempre um sentido, que é aquele de recadastrar todo mundo para que se possa, então, a partir dele cobrar impostos, né? E por isso não era para ser feito. Até porque no tempo de Davi o povo foi muito generoso com todas as manobras de guerra, as coisas que se precisava fazer. Mas Davi desobedece e termina fazendo aqui esse grande problema que é um recenseamento e que Deus não o perdoa. E aqui nós vemos, inclusive, um texto meio que localizado fora de posição, né? Essa não seria a posição mesmo dentro da história. Isso viria bem antes do tempo que Davi ainda tinha suas marchas de guerra. Mas na hora da compilação dos livros, alguma coisa fica meio que fora de posição. É o caso desse texto, que deveria ter ficado bem antes, mas acabou entrando aqui como o capítulo 24. Talvez no final, porque não souberam onde encaixar quando o livro foi finalizado, uma vez que não é uma obra escrita diretamente do começo ao fim. Mas voltando ao assunto, é interessante esse detalhe que aqui é apresentado, que quando alguém que está à frente toma uma decisão errada, quem mais sofre são os outros. É o que ocorre aqui. Davi que desobedeceu, e o pecado de Davi vai ter consequências sobre o povo. Davi faz uma escolha muito interessante. Ele prefere de verdade que cair na mão de Deus, né? Por isso termina por escolher a pena que depende somente de Deus e não cair na mão dos inimigos, porque cair na mão dos homens pode ser cair na mão dos impiedosos, daqueles que não têm misericórdia. E realmente, quando o povo começar a sofrer, será Deus a estancar, inclusive, o castigo, porque já está suficiente, né? Já mostrou que a coisa não pode ser feita desse jeito. Mas aqui vejamos bem o que acontece com Davi. As nossas decisões ou escolhas que fazemos também deixam consequências nos outros. No mundo de hoje, às vezes é dito que a gente pode escolher o que quiser, a gente pode ser o que quiser, como se não existisse contexto, a gente não viesse de lugar nenhum e aquilo que a gente escolhe não afetasse ninguém. Diz, a vida é minha, de que importa para os outros? Claro que importa. Todo mundo que está relacionado, está de alguma forma interligado conosco, também vive as consequências das escolhas que fazemos, das certas e das erradas. E esse capítulo está mostrando bem isso, a responsabilidade que precisa se ter diante de uma escolha, principalmente quando já temos certeza que aquilo que decidimos vai deixar consequência nos outros. Um exemplo simples disso nós vemos, por exemplo, no caso de uma herança. Alguém que gasta o seu dinheiro com jogo, que perde o dinheiro com besteira, com os investimentos assim sem juízo e que depois termina por deixar a família inteira em uma situação de penúria, de necessidade. É um dos casos, mas temos tantos outros casos, aqueles que abandonam as suas casas por sonhos ou ilusões e que depois, no final das contas, o sofrimento recai muito mais sobre os que ficam do que sobre aquele que partiu. Por isso, a necessidade da responsabilidade nas escolhas que fazemos para não envolver os outros nos nossos erros. E claro, né, sempre ter a palavra de Deus como aquela que nos orienta. Senhor meu Deus, estou agora diante da Tua presença, Pai amado, Pai querido, pedindo a graça de reconhecer os meus pecados. Davi se colocou diante da Tua presença, meu Pai,
E ele mesmo exclamou: eu cometi um grande pecado, eu fiz o que não devia ter feito. Perdoa a iniquidade do teu servo, Senhor, porque eu procedi muito mal. Me conceda essa humildade. Me conceda, Senhor, me humilhar por causa dos meus pecados. Me conceda, Senhor, reconhecer aonde errei, aonde falhei. Me conceda-me a graça da correção. Me corrija, Senhor. 1000 vezes ser corrigido por ti do que ser corrigido pelos homens. Não deixe, Senhor, que eu seja corrigido pela vida, se posso ser corrigido pela tua graça. Que a tua graça me oriente, que a tua graça me direcione, que a tua graça me ilumine, Senhor, para que eu repare os meus erros, para que eu repare os meus pecados, para que eu repare as escolhas erradas que muitas vezes eu faço na vida, Senhor. Não me deixe, Senhor, caminhar nas sendas erradas, nos caminhos errados eu insisti. Não, meu Senhor. Direciona os meus passos, ilumina a minha vida. Deixa-me, permita-me, Senhor, caminhar na Tua presença, para que em tudo eu possa fazer a Tua vontade. Senhor, meu Deus, a Ti a honra, o poder e a glória para sempre, porque Tu és o nosso Deus, digno de todo louvor, glória e exaltação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a humildade do Senhor, que tomou conta do coração de Davi para reconhecer seus erros e pecados, que essa mesma humildade seja dádiva em nossa vida, para que tenhamos arrependimento e contrição dos nossos pecados. Deus abençoe imensamente você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.